E quinta-feira, literalmente, é o dia da beleza aqui no Temperando o Papo. Já estamos de volta e recebendo ela, que é nutricionista. Hoje, ela vai falar sobre a disbiose intestinal. Você sabe o que é isso? Nem eu. Mas a gente vai descobrir agora com Eliana Bovolon. Seja muito bem-vinda, Eli. Obrigada. Um beijo Prazer muito. novamente de estar aqui com O você. prazer é todo meu, todo nosso aqui da família Temperando o Papo. E agora, gente, a Eliana, além de ser uma pessoa agradabilíssima, vai nos ensinar o que é desbiose intestinal. Afinal, Eliane, o que é desbiose intestinal? Então, a gente tem que ver pelo lado assim, desbiose, eu tenho o quê? Meu intestino, ele tem bactérias benéficas e se eu tiver uma desbiose, eu vou ter um desequilíbrio nesse meu intestino. Então, o que acontece para ter uma desbiose? Agentes, agressores, tanto externo e interno também. Como que acontece? Nessa desbiose eu tenho uma inflamação. Então, quando a gente fala assim, eu tenho meu abdômen está aumentando, inchando, né? Isso é muito comum. Então, o que acontece nisso tudo? Eu tenho que fazer um tratamento para ver quanto que eu tenho o que está acontecendo, essas bactérias, essas colônias bacterianas aumentando, porque a gente tem colônias bacterianas benéficas, mas elas não podem estar em desequilíbrio, por exemplo, aumentada em quantidade maior das maléficas para as benéficas, né? E quando eu tenho agentes agressores externos, por exemplo, o uso muito de antibióticos, de anti-inflamatórios, alguns alimentos podem também desfavorecer a flora? Sim, alimentos que têm muito química, por exemplo, corantes, acidulantes, enfim, tudo isso desequilibra essa microbiota intestinal e a gente acaba com uma desbiose. E essa desbiose, quando se tem, eu não tenho absorção das minhas vitaminas e dos nutrientes que eu tenho que ter. E além de tudo, no organismo a gente tem a energia que vem dos alimentos. Isso é uma energia habitual. Calórica, né? Conhecida como calorias, não, né? Mas não, uma energia... energia mesmo. Da alimentação. Né? Então, essa energia eu não consigo absorver por conta que eu estou com um desequilíbrio, eu estou com uma desbiose. E essa desbiose, quando ela tem esse desequilíbrio, aumento das bactérias maléficas, o que acontece? Eu não tenho também a produção, que a gente tem uma produção de vitamina B12, que o nosso vitamina B12 faz bem para quê, afinal? Porque todos tomam vitamina B12, inclusive eu fui aconselhada que eu peguei 2 vezes dengue já, né? Sério? E é algo muito grave, né? Pegar dengue, só quem pegou sabe o perigo que Por isso você é dengosa? Nossa, dengosa demais. Aí, o que acontece? Até farmacêuticos falavam, toma vitamina B12, né? Eu prefiro usar repelente, porque uma que eu não conheço, né? As contraindicações da vitamina B12. E o repelente a gente sabe que vai proteger de certa forma. Mas é verdade que a vitamina B12 também ajuda a pernilongos não nos picarem? E quais outros benefícios? A B12, principalmente quem é vegetariano, tem que fazer uma suplementação, porque a B12 a gente encontra ela na proteína animal, a carne. Né? Então, quando carne de vaca? De vaca, carne frango vermelha. A gente não encontra. Não tem, quase peixe. Tem, mas não bem... Pouco. Peixe também não? Quase nada. Será que eu tenho que repor, então? Então, tem que fazer uma reposição de vitaminas, mas ela ajuda na parte muscular, a B12. A vitamina B12, é ela verdade. Também, ela tem a produção no nosso próprio intestino, ela tem uma pequena produção. Então, quando você tem uma desbiose, você não faz essa produção. Você bloqueia, né? Nosso inibe. corpo não funciona, né? Faz um desequilíbrio. Então, isso é muito prejudicial. Então, quando se tem uma desbiose, eu tenho que fazer um processo de tratamento Antes de alimentar, né? Vamos falar dos sintomas, Eliane? Quais são os sintomas de quem tem desbiose intestinal? Olha, os sintomas são muito fáceis da gente perceber. Às vezes a pessoa tem prisão de ventre.
gases, às vezes cólicas, diarreia também. Não é só quem tem aquele abdômen aumentado que tem a desbiose. Não, uma pessoa magra também pode ter desbiose. Ela tem um desequilíbrio na parte intestinal, na microbiota. Então, a parede tem que estar, a mucosa tem que estar toda em equilíbrio, toda bonitinha para ter absorção. Quem tem gastrite, por exemplo, e úlcera nervosa, pode ter desbiose por conta disso? Porque são feridas, né? Sim, pode não ter uma absorção completa por conta da gastrite. Mas, por exemplo, que nem se tem uma gastrite, o médico vai passar um antigástrico, alguma coisa assim. Esses medicamentos, eles acabam prejudicando muito mais ainda a mucosa do estômago. E onde eu tenho a digestão dos meus alimentos para depois, no intestino, ter absorção. Então, se eu não tiver uma digestão boa, né? Eu falo que o estômago não tem dente, então eu tenho que mastigar bonitinho, eu tenho que triturar aquele alimento para quando chegar no intestino eu ter absorção. Vou te fazer uma pergunta, que é muito comum nos lares brasileiros, em todos os lares do mundo, na verdade. Almoçar ou jantar tomando líquido. Isso é um veneno. É prejudicial? É um veneno. Por quê? O Chinef está falando que ele faz. Por que é um veneno? Porque assim, quando eu estou fazendo minha refeição, eu tenho informações no meu cérebro se eu vou precisar de mais ácido ou mais enzimas ácidas ou alcalinas para chegar no meu estômago e digerir o que eu estou comendo. Se eu tomo algo junto com a comida, eu vou desequilibrar esses ácidos, essas enzimas, e vou também, além de desequilibrar as enzimas, o que acontece? Eu não vou ter uma absorção completa no meu intestino. Né? Então, eu não vou absorver a quantidade de nutrientes, vitaminas que o meu intestino precisa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer essa inflamação, essa produção de bactérias maiores, maléficas e toxinas também, né? Porque assim, uma desbiose, uma microbiota intestinal não equilibrada, quando eu tenho a evacuação das fezes, né? Se eu tenho equilíbrio, tá tudo bem, saiu bonitinho. Mas se eu não tenho, até quando as fezes estão chegando, porque tá se formando tudo aqui para sair. Quando sai, pode até ter penetração na corrente sanguínea. Nossa. E aí eu posso ter várias doenças. Mas isso por quê? Porque de repente as fezes acabam machucando para sair, faz o corte. E aí elas penetram na corrente sanguínea? Não, porque ela está saindo. E eu não tenho tantas bactérias boas que ajudam no processo de eliminação daquilo lá. Não está um equilíbrio do meu intestino saudável. Né? Então, quando isso não acontece, eu tenho absorção, sim, pelo sangue, né, de algumas toxinas, que seriam mais certas, toxinas que adentro novamente, e aí eu tenho o quê? Eu tenho problemas. Eu posso ter até uma depressão. Eu posso ter aumento de peso, ganho de peso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, principalmente por causa do aumento de peso. Depressão é seríssimo demais também, né, gente? Mas antes o Marco Chinef tem uma pergunta para fazer para você, Eliane. É exatamente em relação a isso. Pode levar uma diverticulite? O que é diverticulite, né, gente? É uma infecção, exatamente, em que as fezes entram em contato com o sangue e é bem grave. Então, a diverticulite, né, a gente tem os saquinhos, né, microsacos que a gente fala. E quando tem uma diverticulite, esses saquinhos já não estão mais absorvendo nada, eles estão inflamados. Então, por exemplo... Esses saquinhos é para quê? Para absorver? Não. Assim, a diverticulite é como se fosse montanhinhas que a gente tem no intestino. Sim. Como se fosse bolsinhas, né? E que absorve os nutrientes e tudo. Quando há diverticulite, essas bolsinhas inflamam. E aí eu não vou ter a
a absorção dos nutrientes que eu preciso comer só alimentos cozidos. Eu não posso comer coisa crua. Ah, tá, porque é perigoso dar algum tipo de infecção. Sim, porque há grãos... Não tem mais a defesa, né? Não tem a defesa. Então, por isso que a microbiota, a gente fala que tem que estar bonitinha, e toda essa parte, eu preciso de equilibrar, não só com a alimentação, com a dieta, porém, com lactobacilos, probióticos, que isso tudo vai fazer o quê? Reestruturar toda essa mucosa. E aí eu vou ter melhor absorção dos nutrientes. Tá, entendi. Tem mais tempo para fazer uma pergunta, Ganso? Tá. Em relação a lactobacilos, quando a gente fala, a gente sempre lembra de algum leite fermentado, né? Aí já vem a vaca, o leite da vaca. Sim. Que, por sinal, até para este problema, dizem que não é favorável, né? Por conta da lactose. E aí? O que acontece? A disbiose, ela pode ser aumento de bactérias, porém pode ser fungos também. Tá. Então, fungo, o que alimenta fungo? Lactose. Que é a açúcar. Lactose é o que o fungo gosta, Sim, né? Ele o gosta alimento dele. Não só disso, mas ele gosta do açúcar. Ele gosta de alimentos que fermentam. Tá. Então, o que fermenta? Cerveja. Cerveja fermenta. Tirou daqui, ó. Cerveja fermenta. Vinho. O trigo, glúten, tudo que for do glúten, a parte o glúten do glúten também, né? Trigo, centeio, malte, cevada. Nossa, você é cachaceiro pra caramba. Né? Então, aí o que acontece? Eu preciso de tirar os alimentos que tenham fungos, que tenham a parte que fermentam muito, para tratar essa desbiose. Controlar, né? Esse problema, esse desequilíbrio. Sim. Gente, não sai daí não, a gente continua com a Eliana Bovolon. Agora a gente trouxe alguns alimentos também, que ela vai falar todos os benefícios destes. E tem uma surpresinha para vocês. Vocês que assistiram o programa da semana retrasada, porque ela vem de 15 em 15 dias, daqui a pouquinho vocês vão ver, viu? Não saiam daí não, que eu vou pro intervalo com o Pé Lá Outro Cá. Tempero do Papo. Volta já.